Quero dar as boas-vindas para você que está no meu canal aqui no YouTube. Se você caiu nessa aula sobre pronomes reflexivos, já vou te avisar que é um conteúdo curto, simples e direto para você não confundir mais. E, de repente, para você encaminhar para aquelas pessoas que você percebe que cometem esse tipo de erro, mesmo quando elas já têm um nível universitário. Por quê? Porque a gente não se fixa muito nisso. Os professores de língua portuguesa ou uma correção de redação, seja para o Enem ou para uma entrada numa vaga de faculdade quando você presta o vestibular, vão com certeza observar esses detalhes. Mas no dia a dia, a linguagem coloquial faz com que a gente comece a se utilizar daquelas expressões que a gente ouve dentro de casa, que a gente está acostumado a falar, que a gente fala na rua, com os colegas e com os amigos. E o que é que a gente faz? Quando a gente aprende para preencher aquele gabarito de aula, mas a gente não coloca em prática. E aí eu já vou te dizer que não ocorreu o verdadeiro aprendizado. Se você quer aprender a falar melhor, se você quer se comunicar melhor, se expressar melhor e que as pessoas prestem atenção, não apenas no seu conteúdo, mas na sua forma de se expressar, então já me segue aqui no canal. Se você não fez a sua inscrição no meu canal do YouTube, tá em tempo. E se você ainda não conhece a minha página nas redes sociais, vai lá em @eliana.chuf. Eu tenho conteúdos no Instagram, tenho conteúdos no TikTok e também tenho o canal Chuf Voz e Comunicação, onde eu ensino um pouquinho mais sobre a leveza da comunicação e como você se expressar no dia a dia. Já começo te dizendo que coisas muito comuns, erros que a gente comete bastante, e eu tenho até alguns conteúdos que falam sobre isso, é o uso do mim e do eu, para eu fazer, ou entregue isto para mim. E você vai encontrar, se você der uma busca aqui dentro mesmo, sobre esse conteúdo com mais detalhes. Mas já vou dar uma pincelada te dizendo que o grande problema é que a pessoa ouve a dica, sabe que você está explicando o correto, mas ela persiste no erro porque ela tem uma resistência à mudança. E quando você resiste à mudança para aquilo que é correto, o azar vai ser todo seu, porque na hora de uma entrevista, dependendo da carreira ou de qual a função para a qual você está se candidatando, você pode ser barrado por um simples erro como esse. Já vou resumir aqui e depois você, por curiosidade, vai na aula sobre o mim ou o eu, a diferença. Mas eu já vou te dizer que quando você vai utilizar um verbo no infinitivo, e o que é verbo no infinitivo? São aqueles que terminam em ar, ir. Falar, andar, caminhar estão no infinitivo. Comer, correr, dormir, tudo isso é infinitivo. Então, empreste o travesseiro para eu dormir naquela cama, é para eu dormir, não é para mim. Ou, não dá para mim ir. Olha que ruim de falar até. É porque não é para eu ir. Eu ir, não dá para eu ir. Mim não vai. Quando você utiliza o mim, a frase tem que acabar ali. Empresta essa caneta para mim? Você pode pegar esse travesseiro para mim? Acabou a história. Se você vai usar um verbo depois, você tem que usar o eu. Para eu falar, para eu comer, para eu andar. E quando a gente vai para o verbo reflexivo, que eu sei que você caiu nesse conteúdo exatamente sobre isso. O que é um verbo reflexivo? O verbo reflexivo é aquele onde o sujeito da frase, a pessoa que está praticando a ação, ela pratica e recebe. Então, eu me machuquei. Quem que machucou? Eu. Quem sofreu a ação do machucar? Eu mesmo. Eu cortei o meu dedo. Eu me machuquei. Significa que eu fiz e sofri a ação. Ela se feriu. Ela se feriu. Ela é o sujeito. Quem é que sofreu o ferimento? Ela própria. Ela fez e causou. Se eu a machuco, eu machuquei a minha irmã. Mas se ela cortou o dedo, ela se machucou. Mas se fui eu que cortei o meu próprio dedinho,
eu me machuquei. E aí a gente vai ter aquela listinha que a gente aprende. Por favor, só lembrando, no ensino fundamental. Então, errar isso é gravíssimo do ponto de vista de tô concorrendo a um cargo para ser uma secretária, vou ter que escrever um e-mail corporativo e estou cometendo um erro. Péssimo. Vou me candidatar a uma vaga para fazer uma locução, eu sou jornalista, errei isto na entrevista. Péssimo. Como você vai escrever um texto ou você vai ao ar falar cometendo esse erro? Sou um professor ou professora ou estou concorrendo a um cargo de diretoria ou a um cargo de coordenação e erro isto para o meu subordinado. Péssimo também. Ah, mas eu tô concorrendo a uma vaga que não é muito importante. Eu vou fazer faxina em uma empresa. Não denegrindo, faxina é super importante. Locais que não tem faxina não são locais organizados. Essas pessoas precisam ser valorizadas. Mas se elas querem crescer dentro da empresa e de faxineira virar copeira, depois virar uma supervisora ou organizadora ou montar a própria empresa, ela vai ter que falar melhor. Então, eu, me, tu, te. Tu não te encarregas desta situação? Tu não te encarregas? Então, tu, você está se referindo à pessoa, te encarregas, ela própria faz aquilo com ela mesma. Então, eu, me, tu, te, ele ou ela, se, nós, nos, nós vamos se encontrar. Não, nós vamos nos encontrar. O vós é pouquíssimo utilizado no dia a dia, mas vós, vos. Então, vós vos conhecestes onde? Vós vos conheceram onde? Como é que você usa no coloquial? Mas o pronome vós, vos e eles se feriram, eles se falaram, eles se encontraram. Ah, nós vamos se encontrar? Não, nós vamos nos encontrar. Ah, mas a gente não fala assim no dia a dia, porque a gente não se corrige. A gente vai lá, aprende e deixa aquele aprendizado para colocar na provinha de português para ganhar uma nota. Que lindo, né? A nota não vai servir de nada na hora de uma coisa mais eficiente, na hora de você mostrar autoridade usando a sua linguagem para vender um produto ou um serviço, seja o que você fizer. Se você tem uma pequena ou uma grande empresa, se você vai dar aulas, fazer palestras, agora especialmente, se você vai se comunicar com um grande público, não cometa esse tipo de erro. Isso pode depor contra a sua imagem e contra a sua autoridade como uma pessoa que está indo lá passar um conteúdo de uma expertise em determinado assunto. Então toma nota disso e põe essa listinha para você praticar. Ah, Eliana, mas como é que eu vou praticar isso? Vai para frente do espelho, vai para a câmera do celular, grava um conteúdo e começa a reparar. O que a gente mais usa é o eu, me, ou ela se, eles se, a gente usa o eles, elas e a gente usa o nós também com muita frequência. Nós iremos nos ver amanhã, nós iremos nos encontrar no sábado. Só para finalizar, então você vai usar muito mais o eu, me, o ele, ela, eles, elas, se, eles se encontraram, ela se machucou e o nós, nos. Essas são fundamentais, guarda e se você gostou desse conteúdo, já deixa um like aqui na página. Não esquece de fazer a inscrição no canal e aproveita, encaminha esse conteúdo para quem você conhece que está errando e persiste no erro, apesar de ter aprendido ali no ensino fundamental. Vamos colocar em prática e mostrar que o ensino bom e o ensino que realmente aconteceu para você é aquele que você pratica no seu dia a dia. Te aguardo para as próximas aulas por aqui.